Oiê, tudo bem com você? Eu sou a professora Pamela e hoje eu trouxe uma aulinha de genética pra gente começar a aprender como funciona esse tal de azão-azinho. Pessoal, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês. Eu vou fazer uma aula estruturada da seguinte maneira. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Mendel, que é o pai da genética, e a gente vai comentar também a respeito das conclusões que ele chegou, falando de uma maneira mais superficial, visto que na época dele ele não tinha tanto conhecimento assim como a gente tem hoje, nem as tecnologias necessárias, certo? E depois eu vou mostrar para vocês, com o conhecimento que a gente tem hoje, o que a gente entende pelo que o Mendel fez. Pois eu suponho que você, se você está aqui nessa aula, você já estudou isso na escola, no cursinho, e você está querendo aprofundar um pouquinho mais, entender melhor, revisar o conceito, tá? Então a gente vai estruturar a aula dessa maneira. Pessoal, dando início então, vamos falar um pouquinho do Mendel, né? O Mendel foi esse cara simpático aqui da nossa foto, que ele era um monge austríaco e ele fazia muitos estudos a respeito de genética. Mas como que ele fazia isso lá na época dele, 1800 e alguma coisa? Ele fazia a partir de cruzamentos de plantas. Então ele começou a tentar entender como que as características eram transmitidas, como que a hereditariedade funcionava. Então ele começou a usar o método que ele tinha disponível, que eram esses cruzamentos controlados, para estudar algo mais aprofundado, que agora, hoje, depois de muito tempo, a gente sabe o que são esses fatores, como que isso funciona, mas na época dele, ele tinha as limitações tecnológicas. Então, pessoal, o que a gente precisa compreender aqui? O Mendel, ele pegava plantas, especialmente ali as ervilhas, né, e ele fazia esses cruzamentos. E aí ele começou a ter umas conclusões, baseado em quê? Bom, o que ele fez? Ele observou características ali facilmente observáveis, né, visíveis. Então ele observava a cor da semente, se era amarela ou verde, inclusive coloquei aqui duas bolinhas representando. Ele observava a flor, ele observava a textura da semente, ele observava várias características. E aí o que ele fez? Ele pegou plantas que tinham características que a gente chama de puras. Como assim? Características que depois de muitas gerações nascendo de novo, iam nascendo sempre com a mesma característica. Então vamos pôr aqui a coloração amarela. Então ele ia fazendo a polinização, a reprodução, e depois de muitas gerações só nascia amarela. Aí ele deduziu ali que era uma linhagem pura para essa coloração. No caso das verdes, mesma coisa. Então Mendel gerou essas linhagens chamadas puras nesse sentido, e ele fez depois o quê? Ele cruzou uma com a outra, cruzou a amarela com verde. Só que aí, pessoal, o que era de se esperar, né? O que talvez o Mendel tenha esperado ali na hora do cruzamento? Ele deve ter pensado, bom, ou vai nascer metade, ou vai nascer uma mistura das duas, alguma coisa nesse sentido. Mas o que aconteceu? Nasceram somente ervilhas amarelas. E aí ele ficou com a pulguinha atrás da orelha, né? Por que isso foi acontecer? Por que não nasceram verdes? Por que não misturou as características? E com isso, ele começou a pensar a respeito de como essa hereditariedade funcionava, como que essas características eram transmitidas para frente. Bom, depois disso, ele pegou essa ervilha misturadinha, essa ervilha que a gente chama de híbrida, e ele cruzou ela com uma do mesmo tipo, ou seja, ele cruzou duas ervilhas provenientes dessa misturinha de verde e amarelo, mas que na verdade tinham nascido amarelas. E aí o que ele fez? Misturou, fez o cruzamento e, para surpresa dele, nasceram 75% de amarelas e 25% de verdes. Aí ele falou, bom, por que a verde pulou uma geração, né? O que aconteceu? Então ele começou a ficar ali com mais pulga atrás da orelha, mais querendo entender ainda o que tinha acontecido. Hoje a gente sabe o que isso significa, a gente sabe que nem todas as heranças ocorrem dessa maneira, e aí eu vou explicar para vocês como que isso funciona com o conhecimento que a gente tem hoje. Mas antes disso, o que eu quero passar para vocês? Pessoal, eu quero passar o vocabulário da genética, porque para a gente entender melhor como tudo isso funciona, a gente precisa estar com esse vocabulário afiado. E você sabe que genética tem muito nome diferente para a gente estudar. Então vamos começar com o nosso vocabulário. Pessoal, aqui nesse desenho, nessa ilustração, nós temos 2 cromossomos
O que é cromossomo mesmo? Um pedaço do DNA, tá? Lembrando que os cromossomos, quando a gente fala de células não reprodutoras, ou seja, células somáticas, células de qualquer tecido do nosso corpo que não sejam os nossos gametas, a gente fala em pares de cromossomos, ou cromossomos homólogos, como eu coloquei aqui. Então, essas duas tirinhas roxas são os meus cromossomos homólogos. O que isso quer dizer? São cromossomos que são do mesmo tipo, cromossomos que carregam genes para as mesmas características, eles formam uma duplinha. Lembra que a gente sempre fala que o ser humano tem 46 cromossomos ou 23 pares? Esses pares, na sua maioria, vão ter essas duplas de cromossomos para as mesmas características, tá? Pessoal, tendo dito isso, quando a gente pega um par só, coloquei um só aqui, porque se eu colocasse os 46 a gente ia ficar doido, né? Mas um par só aqui de cromossomos, a gente observa que eu destaquei um par de genes aqui, ó. Então, vejam que no cromossomo aqui da esquerda, eu tenho uma regiãozinha de laranja e aqui eu tenho uma regiãozinha de amarelo. Essas duas regiões correspondem ao que a gente chama de genes alelos, ou seja, os dois genes que são um par também. Esses dois genes, eles atuam na mesma característica, mas eles não precisam ser idênticos, justamente por isso eu coloquei aqui um de cada cor. Então, esses genes estão aqui representados por essas colorações. Mas, pessoal, além de serem para as mesmas características, os genes alelos, eles possuem o mesmo locus, ou o mesmo local no cromossomo, por isso que eles estão alinhadinhos um do lado do outro aqui, na mesma região cromossômica. Tudo bem? Bom, além disso, nós temos aqui gene dominante e gene recessivo. Pessoal, o que acontece? Quando a gente estuda dois genes alelos que formam um par, a gente representa eles com letras, tá? Essas letras, elas vão aparecer na sua forma maiúscula ou minúscula, dependendo da característica do gene. Então, quando o gene é dominante, eu uso a letra maiúscula. Quando o gene é recessivo, eu uso a letra minúscula. Pessoal, o que é muito importante a gente lembrar? Quando a gente tem essa relação de dominância e recessividade, que não é sempre, tá, pessoal? A gente começa por aqui, mas depois vocês vão ver que não é sempre que isso acontece. Mas quando isso ocorre, a gente tem o quê? O gene dominante, o nome dele já diz, ele é dominante, ou seja, a sua característica, ela domina em relação à característica do recessivo. Então, quando eu tenho esse cenário aqui, em que o indivíduo tem um gene de cada, eu vou ter o dominante ganhando. A característica do dominante, ela vai predominar em detrimento da característica do recessivo. Então, essa pessoa, por exemplo, ela seria apenas portadora do gene Azinho, né? Ela não teria essa característica. Então, esse caso aqui é uma das possibilidades, tá? A gente tem outras também que eu vou mostrar para vocês. Mas aí, pessoal, o que eu queria destacar também? Como a gente fala em par de cromossomos e par de genes, esses pares, eles se formam na fecundação. Então, quando a gente tem as células reprodutoras, os gametas, no óvulo, no espermatozoide, a gente manda metade do nosso DNA apenas, porque a outra metade vem do outro gameta na fecundação. E quando a gente tem esse fato de mandar a metade, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, por exemplo, essa pessoa mandaria ou o cromossomo que tem o Azão, ou o cromossomo que tem o Azinho. E aí a combinação, essa dupla que se formaria no filho, na prole, seria dependente de qual caiu para a mãe, no gameta da mãe, e qual caiu no gameta do pai. Só que isso é uma grande loteria, né? Então a gente precisa entender que essas duas cargas genéticas, elas vêm daí, vêm dos pais. Então, vamos supor, esse cromossomo veio da mãe e esse veio do pai, ou vice-versa, tá? Então, daí que vem essa dupla que é formada. Por isso que, quando a prole nasce, ela vai ser uma combinação ali da carga genética de ambos os progenitores. Só que uma característica pode dominar sobre a outra, tá? Que foi o que aconteceu lá nas ervilhas do Mendel, por exemplo. Então, no caso do Mendel, a ervilha amarela ela era dominante em relação à ervilha verde. Só que, como eu falei para vocês, pessoal, esse não é o único cenário possível, tá? A gente tem outra situação que pode ocorrer. Então, outras situações que podem ocorrer. Então, olha só algumas palavrinhas novas para vocês.
Aqui nós temos o genótipo. Genótipo é o quê? A carga genética, os genes, quais genes estão aparecendo para aquele indivíduo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, é o mesmo caso do slide anterior, o genótipo é azão, azinho, ou seja, tem um gene para cada característica dentro dessa mesma categoria, tá? Então, vamos supor que fosse a cor, né? O gene azão dá uma cor alaranjada e o azinho amarelo, vamos supor assim. Então, a característica que ia se expressar nesse indivíduo é a cor laranja. Só que vejam uma coisa, pessoal. Essa característica, ela vai ser a partir do dominante, né? Só que esse cenário aqui, de ter um gene de cada e a partir disso eu ter a manifestação do dominante, porque afinal ele domina o recessivo, a gente chama de um indivíduo heterozigoto para essa característica. Então, quando aparecer um gene de cada, é um heterozigoto para aquela característica, tá? Professora, se é heterozigoto para o gene A, vai ser para todos? Não, isso daí é uma grande loteria. A gente vai ter todas as combinações possíveis para outras características. Por isso que a gente estuda algumas de cada vez ou uma de cada vez, tá? Agora, outra situação que nós vamos ter é a situação dos homozigotos, em que a gente tem duas possibilidades. A gente tem o homozigoto dominante ou recessivo. Pessoal, homozigoto vem de igualdade, né? Então, dois genes iguais. Homozigoto dominante apresenta dois genes iguais dominantes. E homozigoto recessivo, dois genes iguais recessivos. Nesse caso, fica bem óbvia a manifestação da característica, porque o dominante vai apresentar a característica dominante e o recessivo vai apresentar a característica recessiva. Só que vejam que duas situações dessas três, tanto o heterozigoto quanto o homozigoto dominante, vão dar a característica do dominante. O recessivo só vai aparecer em carga dupla, porque afinal ele perde para o dominante se ele estiver aqui, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Agora, e essa outra palavrinha aqui, fenótipo? Pessoal, fenótipo é a característica manifestada ali pelo gene. Claro que ela tem uma interação com o ambiente também, mas é a característica expressa. Então, vamos supor aqui, igual eu falei, o gene é azão-azão, né? A carga genética é azão-azão. Qual que vai ser o fenótipo? A coloração laranja, dando um exemplo, tá? Então, é a cor, a característica, o que é aquele fator que é manifestado a partir do genótipo. Isso é o nosso fenótipo. Galera, coloquei aqui para vocês um desenho, um esqueminha da meiose para a gente entender como que ocorre a distribuição desses genes, tá? Então, pessoal, como eu comentei com vocês, a caracterização de qual dupla de genes, alelos que vão estar no indivíduo vai ocorrer a partir da fecundação. Qual óvulo com quais características vão ser fecundados por quais espermatozoides com cada característica também, tá? Só que isso, pessoal, a gente tem que ter muito claro que aqui o que eu desenhei para vocês e o que geralmente a gente vê nos desenhos esquemáticos de livros, apostilas, são, na verdade, uma demonstração com um ou alguns cromossomos, né? Um par ou alguns pares. No meu caso, eu fiz um par só, mas alguns livros mostram 2, 4, dependendo aí da diagramação. Mas, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente tem que pensar que isso está acontecendo com todos os nossos cromossomos, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que as combinações são inúmeras. A gente pode ter dominante de um e no recessivo do outro, com recessivo do outro. Qualquer variação em um cromossomo já vai ter uma característica genética diferente. Então, as combinações entre os 46 cromossomos que podem formar os 23 que vão ali para o nosso gameta são absurdas, né? E aí, quando junta com o do outro gameta, que vai formar a carga genética completa. Então, como eu falei, eu posso ser homozigota para uma característica, heterozigota para outra, e aí essas combinações vão depender do que acontece em cada cromossomo. Lembrando ainda que aqui eu estou desenhando um par de genes no meu cromossomo, mas o meu cromossomo tem vários pares de genes, tá? Então, é mais complexo do que isso. Mas vamos visualizar aqui com um parzinho só para entender o que acontece. Bom, temos aqui o meu par de cromossomos, aquele mesmo do exemplo, então eu coloquei azão, azinho, portanto, é um caso de heterozigoto para esse gene, tá? Então, vamos lá. Esse cromossomo aqui e esse, eles são um parzinho homólogo, né? Então, eles têm os genes para as mesmas características.
Quando a nossa célula vai fazer divisão celular, seja mitose ou meiose, o primeiro passo para poder fazer essa divisão é duplicar o seu material genético. Então, aqui, ó, repara, eu vou ter um cromossomo duplicado. Esse cromossomo duplicado é o quê? É a cópia original mais a cópia fabricada desse aqui, ó, tá? Do que tinha azão. Repara que agora eu tenho duas fitas, uma aqui e uma aqui do outro lado, ambas carregando um gene azão. Então, é uma fita duplicada, duas fitas que são iguaizinhas, tá? Bom, o que mais que eu tenho? Do outro lado, ó, eu tinha um dos cromossomos homólogos que tinha o gene azinho, e agora eu tenho duas fitas com o gene azinho. Pessoal, esse cromossomo que vem em uma linhazinha, aqui é um cromossomo simples, antes dele ser duplicado. É a fita de DNA que eu vou ter lá na minha célula normalmente. Quando a gente vê cromossomo nesse formato de xizinho, são duas fitas, uma cópia da outra, né, com as mesmas características, em um cromossomo que a gente fala que ele é um cromossomo duplicado. Então, esse xizinho é para você entender assim, ó, tem duas fitas duplicadas fixadas uma na outra por um centrômero, por essa região que está representada com uma bolinha rosa. Então, eles estão assim, ó, grudadinhos, tá? Um no outro. Não é um xizinho assim, é um xizinho com duas fitinhas assim conectadas, tá? Pessoal, então, ó, meu cromossomo duplicado referente a esse aqui que carregava o azão e meu cromossomo duplicado referente a esse que carregava azinho. Cada um, então, agora com duas fitas, ou seja, duas cópias de todo aquele DNA contido no cromossomo original. Então, esse é o primeiro passo para ocorrer a divisão celular. Aqui, pessoal, não é uma aula de meiose, tá? Então, eu não coloquei as fases da meiose, não coloquei toda a divisão. Eu só mostrei como começa a situação dos genes e como ela termina, tá? Para você entender como isso funciona. Então, o que vai acontecer numa meiose, né? Vão ter duas divisões celulares. A primeira divisão celular vai fazer o quê? Vai separar essa dupla, ó, vai cortar aqui a minha célula. Demonstrando de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Vai separar aqui. Então, vejam que na primeira divisão celular, esse cromossomo duplicado veio para cá e esse meu cromossomo duplicado veio para cá. Cada um foi para uma célula diferente. Então, já dividi minha célula em duas. Só que a meiose, eu tenho duas divisões, né? Então, no final, eu fabrico 4 células, não apenas duas. Então, cada uma dessas, ó, essa célula aqui se dividiu e formou, ó, uma célula com cromossomo simples, igual eu tinha lá no começo, ó. E outra aqui com cromossomo simples, igual eu tinha aqui no começo. Então, eu retorno para a forma do cromossomo não duplicado, do cromossomo com apenas uma fita, só que agora eu tenho duas células novas que carregam 2 cromossomos iguais. E do outro lado a mesma coisa, aqui no recessivo, ó, eu tinha uma duplinha aqui no meu cromossomo duplicado, e agora eu vou ter um simples aqui e um simples aqui, cada um com uma carga de gene recessivo, conforme era o primeiro lá que foi duplicado. Então, a gente originou 4 células a partir de uma, sendo que cada uma dessas contém metade da quantidade de DNA que tinha na original, porque vejam bem, ó, na original tinha 2 cromossomos, eu tinha par de cromossomo homólogo. E aqui, como eu falei, eu tô mostrando um par, mas na verdade está acontecendo com todos. Então, eu tinha um par aqui, e agora eu tenho um só, não um par. Eu tenho metade de um par, né? Por que essa carga genética tem que cair pela metade? Porque isso aqui, pessoal, essas 4 células finais, elas vão ser células capazes de originar os gametas. Então, se for espermatozoide, por exemplo, eu tenho 4 possibilidades de espermatozoides aqui. E aí, dependendo de qual delas conseguir fecundar um óvulo, eu vou ter a combinação. Então, essa pessoa, esse indivíduo aqui, ele tem potencial de 50% de chance de encaminhar o gene azão dele ou azinho. E aí, dependendo do que juntar lá com o outro progenitor, aí eu vou ter a minha característica genética. Então, vamos voltar para a ervilha? Agora, conhecendo todo o nosso vocabulário, fenótipo, genótipo, alelo, recessivo, dominante e tudo mais, a gente consegue, então, estudar como que foi, então, desenvolvida a primeira lei de Mendel, né? Pessoal, a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação, a gente tem essas duas nomenclaturas, ela mostra justamente aquilo que eu falei para vocês, que os fatores hereditários, eles vêm em duplas
que se separam na formação dos gametas, como eu mostrei agora há pouco. E quando eles se separam, eles vão se juntar novamente com um segundo fator lá na fecundação. E para isso eu trouxe aqui os nossos queridos cruzamentos, que causam tanto pânico aí nos estudantes, mas na verdade são super simples se a gente entender direitinho, tá? Então vamos por partes. Olha só, aqui em cima temos uma tabela de fenótipos e genótipos. Então, ó, fenótipos, a característica, semente amarela ou semente verde. Estamos falando lá da ervilha de novo. Genótipos, temos genótipos com característica dominante sendo expressa, ó. Vzão, Vzão é um genótipo e Vzão, Vzinho é outro. Semente verde, Vzinho, Vzinho, tá? Pessoal, eu usei essa fonte aqui porque eu achei que ficava legal de visualizar na versão escrita, porque é uma fonte mais de letra de forma. Às vezes é difícil entender quem é Vzão, quem é Vzinho quando eles não estão juntos, tá? Mas, pessoal, vocês devem estar se perguntando, professora, por que não estamos mais usando o A, estamos usando o V, né? Pessoal, porque a letra que a gente escolhe para estudar as características, elas são as letras correspondentes às características que eu estou estudando naquele momento. Então, no caso aqui, por que V? Por que não A de amarelo, por exemplo? Porque a gente escolhe a letra do recessivo. Guarda essa regrinha, tá? Então, vejam bem, como a nossa característica recessiva aqui é o verde, né? Eu estou trabalhando com qual característica? A cor de semente. Aí eu tenho as duas variações, verde e amarelo. A verde é recessiva, então eu uso a letra da inicial de verde, que é V. Só que, professora, por que no amarelo eu não uso A? Porque eu estou trabalhando com o mesmo gene. Se eu mudo a letra, eu estou indicando que eu estou trabalhando com genes diferentes. Não é o caso, eu estou trabalhando com genes para o mesmo tipo de característica, tá? Então, o gene é para coloração de semente de ervilhas. Então, eu tenho que manter a mesma letra. Como que eu diferencio o dominante e recessivo? Se ela está maiúscula, eu estou falando do gene dominante. Se ela está minúscula, eu estou falando do gene recessivo. Beleza? Então, aqui temos o genótipo Vzão, Vzão, homozigoto dominante e Vzão, Vzinho, o heterozigoto. O Vzinho, Vzinho da verde é o nosso homozigoto recessivo. Beleza? Pessoal, agora vem comigo aqui para essa tabela amarelona aqui, ó. Vejam bem, o que está acontecendo aqui? Estou fazendo um cruzamento da linhagem pura de ervilhas amarelas. Lembra que eu falei lá na primeira parte? Falei, gente, o Mendel ele cruzou até ter linhagens puras. Hoje a gente sabe que a linhagem pura na genética significa o quê? Que ela é homozigota. Ela tem, ó, os dois genes para a mesma característica. Então, ó, pegou uma ervilhinha, uma plantinha de ervilha, que era Vzão, Vzão, que só tinha gene para ervilha amarela, e cruzou, esse xizinho significa o cruzamento, com outra que tinha a mesma característica. Aqui eu coloquei um P porque a gente está representando a nossa geração parental. Na genética a gente coloca assim, P, geração parental. Então, fiz o cruzamento. Aqui embaixo eu tenho essa tabelinha. O que é essa tabelinha, pessoal? Essa tabelinha é chamada quadro ou quadrado de Punnett. Essa tabelinha, ela serve para a gente montar as possibilidades de cruzamentos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Peguei essa ervilha número 1. Aqui a gente está falando de ervilhas, mas poderia ser pai e mãe, dependendo do que eu estivesse estudando, tá? Temos a ervilha 1. Essa ervilha 1, se a gente pensar lá na meiose, o que pode acontecer? Ela vai separar os seus cromossomos e ou ela manda o primeiro Vzão, esse Vzão aqui, ou ela manda o outro Vzão, certo? Essas são as possibilidades dela, que na verdade vão dar na mesma, né? Mas coloquei aqui para você ver, ó. Então, ou ela manda um Vzão, ou ela manda outro Vzão. Coloquei aqui, ó, posicionei nessa primeira linha da minha tabela. Pulo esse quadradinho aqui da ponta, porque ele vai ser um quadradinho que não quer dizer nada. E aqui na lateral, eu vou colocar os genes do outro progenitor. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem um Vzão, coloquei um Vzão. Ele tem um segundo Vzão, coloquei o segundo Vzão aqui. Pessoal, muito cuidado para fazer esse quadrado. É aqui que você erra na prova, tenho certeza, tá? Por quê? Quando a gente monta esse quadro de Punnett, ou quadrado de Punnett, a gente tem que pensar que essa região aqui, ó, esse quadradinho e essa linha de cima e essa linha da esquerda, a gente não pode colocar mais de um gene para a mesma coisa no mesmo quadrado. Então, se eu estou trabalhando com um gene só, gene V,
eu tenho 2 genes que aquele progenitor vai mandar, porque o gene vem em dupla. Então, eu vou colocar um em um quadrado e um no outro. Aqui a gente está trabalhando com homozigoto, mas quando for heterozigoto vai ser a mesma coisa, tá bom? Aqui, mesma coisa, cuidado com isso, tá? Agora, nesses 4 quadradinhos aqui do meio, aí sim eu vou ter 2 genes. Por quê? Porque, veja bem, eu estou fazendo o cruzamento, eu estou supondo, olha, se essa ervilha que tem isso aqui ou isso aqui, cruzar com essa que tem isso aqui ou isso aqui, quais são todas as combinações possíveis que eu posso obter? É isso que eu estou estudando, tá? Então, agora eu vou cruzar, olha só. Essa manda um Vzão, essa manda um Vzão. Formou qual combinação? Vzão, Vzão. E aqui, mesma coisa, eu vou cruzando, ó. Essa daqui, essa vem pra cá. Esse Vzão vem pra cá. Esse Vzão vem pra cá. Eu vou vendo a intersecção entre a linha e a coluna dos 2 progenitores, para ver qual combinação que vai se formar, entende? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Nesse caso, pessoal, é muito simples, porque ambos os pais, ambos os progenitores, eles só tinham uma opção de gene para mandar. Eles não têm variações. Então, claro que se um só tem Vzão, o outro só tem Vzão, só vai nascer combinação Vzão-Vzão. E aí a gente tem o que a gente chama de geração F1, ou geração dos filhos aqui, né? Então, F1 vai ser isso, tá? Essa geração dos filhos da geração parental. Pessoal, e aí a gente vai ter a resposta que a gente vai sempre ter aí nos exercícios, que é o quê? Quais são as proporções de características e de genes? A proporção genotípica é a proporção de quais tipos de combinações de genes eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho 100%, todas as minhas possibilidades de fecundação são Vzão, certo? Então, coloquei aqui. Proporção fenotípica. E agora, qual que é essa característica? Ah, se é Vzão, eu já sei que Vzão é a característica dominante. E a cor dominante, nesse caso, é a cor amarela. Então, 100% de ervilhas amarelas. Até coloquei aqui tudo amarelão para você lembrar depois dessa imagem, tá? Agora, pessoal, e o caso da ervilha verde? O que aconteceu? A mesma situação. Lembra que eu falei? O Mendel, ele foi cruzando tanto a linhagem amarela quanto a linhagem verde para ter uma pura de cada, né? E aí ele fez a pura da verde na mesma situação, ó, geração parental, ervilha pura, Vzinho, com uma outra ervilha pura, Vzinho. Na hora de separar os genes nos gametas, ó, cada quadrado desse, lembra que representa um gameta? Ó, Vzinho e Vzinho. Pode ser desse aqui, ó, Vzinho e Vzinho. E esses 2 Vzinhos de cá vieram para cá, Vzinho, tá? Beleza. Separei meus gametas, lembrando que aqui eu só posso ter um gene de cada, porque eles estão se separando. E aqui no meio, aí sim eu vou ter o quê? A fecundação, formando as duplas, que nesse caso também vão ser todas iguais, só que agora tudo vai ser Vzinho. Então, a proporção genotípica, quais foram os genes obtidos nos cruzamentos possíveis da minha geração F1? 100% Vzinho. E a fenotípica, qual foi a proporção? 100% verde, tá? Pessoal, essa proporção ela pode aparecer em porcentagem ou em fração. Como nesse caso deu tudo 100% alguma coisa, a gente colocou de porcentagem mesmo. Mas vou mostrar um caso diferente para vocês, tá? Pessoal, então essas foram as linhagens puras do Mendel. Agora, lembra o que ele fez depois disso? Ele fez o cruzamento de uma dessas amarelas com uma dessas verdes, que é o que a gente vai fazer agora. Galera, vamos ver esse cruzamento então, olha só. Deixei minha tabelinha aqui pra gente sempre consultar. E agora, minha geração parental, quem eu vou cruzar vai ser o quê? Vzão, uma ervilha pura, homozigota dominante, que é amarela, com uma ervilha que é Vzinho, homozigota recessiva, característica verde, tá? E aí, qual vai ser o F1? Qual vai ser a minha geração de filhos aqui? Eu vou ter, então, essa prole obtida a partir das combinações dos genes. Vejam só, pessoal. Esse progenitor, vou separar os genes dele aqui, ó. Pode mandar ou o primeiro Vzão ou o segundo Vzão, certo? Essa outra ervilha, ela pode me mandar ou o primeiro Vzinho
ou o segundo Vzinho. Essas são as possíveis cargas genéticas que serão enviadas ali para sua prole, tá? Só que quando a gente faz a combinação agora, quando a gente simula e se fecundar esse com aquele, olha só o que acontece. Se mandar esse Vzão aqui, junta com esse Vzinho, fica Vzão, Vzinho. Se mandar esse Vzão aqui, junto com esse Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão aqui, com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão aqui para baixo, Vzinho aqui, Vzão, Vzinho. O que acontece, pessoal? Todas as possibilidades acabam formando uma combinação entre um Vzão com um Vzinho. Portanto, a minha proporção genotípica vai ser 100% de Vzão, Vzinho. Eu vou obter 100% dessa combinação. Vai ser 100% de heterozigotos. Só que aí lembra que o Vzão ganha do Vzinho, o dominante, a característica do dominante, se sobrepõe à característica do recessivo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 100% de ervilhas amarelas, a proporção fenotípica, tá? E uma coisa importante também para você lembrar nos exercícios, quando acontece isso aqui, pessoal, eu sempre coloco o gene dominante na frente, tá? Então, nesse caso, Vzão, depois o Vzinho, e não o contrário. Pessoal, essa foi aquela primeira situação, então, que a gente falou. O Mendel cruzou ali as suas linhagens puras e obteve essa linhagem híbrida. Só que vejam bem, o Mendel ele não conseguia ver os genes da planta dele, ele não conseguia saber o que estava acontecendo exatamente. O que ele olhou e observou? Olha, cruzei planta com ervilha amarela com outra com ervilha verde e só nasceu amarela, foi isso que ele observou. E aí, qual que foi o próximo passo dele? Ele fez cruzamento dessas F1 entre si, que é o que a gente vai ver agora. Então, o Mendel pegou duas ervilhas provenientes daquela F1, ó, heterozigota amarela e heterozigota amarela. F1, ó, ele foi cruzar F1, tá? Ele cruzou duas ervilhas provenientes da F1 para obter a F2, ou seja, a próxima geração ali da prole. Então, olha o que aconteceu. Vamos pegar essa ervilha. Ela mandou aqui, ó, Vzão, ou ela poderia mandar Vzinho. A segunda ervilha, a mesma coisa, ó, Vzão veio para cá, Vzinho veio para cá. Lembrando, pessoal, que quando eu faço esse cruzamento aqui, tem que tomar muito cuidado para separar esses genes, tá? Ah, professora, por que você deixou tudo pintado de amarelo aqui e aqui também? Porque essa cor minha está representando o fenótipo. Então, a ervilha, mesmo que ela está carregando ali o gene para verde, ela é uma ervilha amarela, tá? Então, beleza, vamos lá. Esse Vzão aqui veio para cá e se combinou com o Vzão da outra aqui. Então, temos Vzão, Vzão, homozigoto dominante, amarelo. Aqui do lado, o que aconteceu? Ó, Vzão veio para cá, junto com o Vzinho dessa. Então, Vzão, Vzinho, uma heterozigota que também é amarela. Esse Vzão veio para cá, com esse Vzinho vindo para cá, mais uma heterozigota amarela. E apenas nessa última combinação, eu tenho a possibilidade do encontro desse Vzinho com esse Vzinho, formando uma planta, então, com ervilha verde. Pessoal, o que é muito, muito, muito importante você entender? Não quer dizer que vou ter 4 filhos, 4 descendentes e vai nascer exatamente essa proporção. Não é isso. O que a gente faz aqui? A gente verifica qual a probabilidade de cada combinação acontecer. A gente teve casos nos outros slides que a gente mostrava 100% de dar uma chance ali de ser homozigoto, por exemplo. Né? Então, aqui é qual a chance desses genes se encontrarem. Então, olha só, esse progenitor pode mandar esse ou esse. Qual a chance de combinação com esse e esse do outro progenitor? É isso que esse quadrado representa, tá? Então, cada vez que tem a prole, quer dizer que vai ter essa probabilidade. Claro que em indivíduos que têm muitos filhotes, às vezes na vida real a gente acaba vendo essa porcentagem acontecendo, que foi o caso, por exemplo, que ele viu em plantas, porque as plantas têm uma reprodução que ele conseguia ali fazer mais rapidamente, principalmente a ervilha, né, que foi o foco dele. Então, claro que não é toda a planta que é assim, mas a ervilha ele conseguiu observar isso, então ele até chegou a ver essa proporção. Mas não quer dizer, vou ter 4 filhos e se for esses genes para alguma coisa, vou ter um de cada tipo. Não necessariamente, quer dizer que a cada fecundação
essa é a minha chance de acontecer cada coisa. Então, o que acontece? Eu tenho 25% de chance de nascimento com esse genótipo, 25% de chance com esse e 50% do heterozigoto, porque ele apareceu 2 vezes, ó, metade das chances são do heterozigoto. Então, olha a minha proporção genotípica. Eu tenho 25% de vesão, homozigoto dominante, 50% de vesão-vezinho, heterozigoto, e 25% de vezinho-vezinho, homozigoto recessivo, tá? Lembrando que quando você estiver fazendo uma prova, um exercício, pode ser que o exercício te exija escrever isso que eu tô falando, tá? Então, 25% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto. Se o exercício não especificar o que ele está te pedindo, o que eu faria? Colocaria as duas coisas, o vesão e escreveria que é homozigoto dominante, tá? E a proporção fenotípica de característica? Olha só, ela não corresponde à genotípica, porque quando eu tenho o heterozigoto ou o homozigoto dominante, ambos vão fornecer a característica do gene dominante. Então, 75% de plantas com sementes amarelas e 25% com verde. Pessoal, agora que a gente já se acostumou com o cruzamento aqui do quadrado de Punnett, com as ervilhas, com o vesão-vezinho, eu vou trazer uma outra maneira de você colocar proporção genotípica e fenotípica, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês 2 outras maneiras que podem ser utilizadas nas respostas. A primeira aqui de cima, a proporção em forma de fração. Então, vejam bem, ó, a proporção genotípica dos genes. Então, se eu usar esse mesmo cruzamento, eu tenho, olha só, onde era 25% de vesão-vesão, eu tenho 1/4 de vesão-vesão. Então, uma opção das 4 obtidas aqui. Assim como no vesão-vezinho, que é o meu heterozigoto, eu vou ter metade das opções, porque 2/4 eu posso simplificar para meio, né? Então, metade vai ser vesão-vezinho, ou heterozigoto. E eu vou ter também 1/4 de recessivo vezinho-vezinho. Então, essa é a proporção genotípica. Agora, a fenotípica, a gente já viu que nesse caso aqui, ela é diferente, né? Porque eu tenho 3 formas de apresentar os meus genes nesse cruzamento, mas os fenótipos são apenas 2. Então, ó, eu tenho 3/4 de possibilidade da minha planta ter ervilhas amarelas, então minha proporção fenotípica 3/4 de amarelas e 1/4 apenas de verde, tá? Agora, uma terceira maneira de você representar isso é dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Proporção genotípica, eu posso colocar 1/2/1. A chance de 1 de vesão-vesão para 2 de vesão-vezinho para 1 de vezinho-vezinho, tá? Essa é outra maneira de apresentar. Daí eu coloco os genes, as combinações e coloco essa sequência numérica aqui. E a fenotípica, como a gente já falou, vai ser diferente, né? Então, eu tenho 3 amarelas para uma verde, 3/1, tá? Então, são outras 2 formas de você representar ali a sua proporção ou genotípica dos genes ou fenotípica da característica ali que os genes vão dar em associação com a interação ambiental, tá? Pessoal, tomem cuidado para não confundir, não pulem etapas, façam as gerações, escreve, faça o quadrado certinho, porque é aí que a gente erra, tá? É pulando etapas que a gente se confunde. Presta atenção se o exercício está te pedindo a F1, a F2, porque às vezes o exercício te dá lá a geração parental, mas ele te pede a F2, aí você faz um cruzamento só, para, termina, responde e tá errado, então fica atento. Geração parental, depois da geração F1 são os filhos da parental, depois vem a geração F2, tá? Todas essas técnicas aí de organização, principalmente, são essenciais para a gente poder compreender esse conteúdo, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a esclarecer, que tenha ajudado a estudar esse conteúdo que traz um pouquinho aí de dificuldade para a maioria dos estudantes, né? Então, eu vou te pedir também para você se inscrever no canal, para você curtir e compartilhar com seus colegas aí de escola e trazer suas dúvidas também. Pode comentar, pode perguntar o que você não entendeu, sugerir próximas aulas também. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!